Quem entrar por mim achará salvação. Se você não entrar por esta porta, você vai ficar de fora. E o que resta será grande tribulação, juízo para você. Aqueles que não entraram na arca sofreram o castigo do dilúvio. Ali foi juízo para eles, porque a arca era o único meio de salvação, era a única misericórdia que existia na terra ali. Hoje, a porta da graça está aberta, Cristo, e a misericórdia está exposta, está aqui hoje. Mas se você rejeita, só resta para você juízo. Juízo. Isso são eventos modernos esclarecidos por profecias. Vamos aqui. Nós estamos propagando esta palavra aqui e poucos são as pessoas que querem viver esta palavra. Noé passou 120 anos, 3 gerações. Uma geração dura 40 anos. 3 gerações dá 120 anos como pregoeiro da justiça, como pregador da justiça, avisando para o povo do juízo que viria sobre a terra, do castigo que viria sobre a terra, o castigo que viria sobre a terra do dilúvio. Mas o povo não quis saber disto. O povo não quis o que Noé pregou. Então restou para eles juízo. E o dilúvio sublevou a todos. Vamos aqui. Então eu quero fazer o segundo programa com vocês. Os dias de Ló. Eventos modernos são esclarecidos por profecias, parte 2. Falei dos dias de Noé, que também casavam-se e davam-se em casamento. Casamento e divórcio está cheio. Famílias estão sendo acabadas. O matrimônio é a instituição mais velha que existe. Foi Deus quem fez o primeiro matrimônio. Isso é uma instituição divina, não pode ser dissolvida. Mas os homens estão dissolvendo, Satanás está adentrando nas famílias e acabando com os lares. E aí, casamento e divórcio. Casavam-se e davam-se em casamento. Como nos dias de Noé, hoje a mesma coisa está acontecendo. Mas vamos em frente aqui. É o seguinte, eu quero ponderar convosco sobre os dias e mostrar os eventos modernos hoje que são esclarecidos por estes dias de Ló que nós vemos na Bíblia. Para isso eu quero ler Lucas capítulo 17, versículo 27. Como também da mesma maneira, versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim também será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Veja só, nós estamos vivendo na era onde é a era que se compra mais, é a era comercial. Antigamente, atrás, as pessoas faziam trocas, faziam permuta, mas hoje não. Esta é a era comercial, em que se compra e se vende. É a era do dinheiro, onde as pessoas pensam mais no lucro do que em ajudar o seu próximo. A questão é o lucro. É se eu vou ganhar dinheiro ou não. O
próximo que se dane. É assim que as pessoas trabalham. Estão trabalhando desta forma. Então era a época, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Veja, esta é a época da construção. Nunca se construiu tanto como se constrói hoje. Mas em busca de quê? Em busca de dinheiro. A mola mestre que move o mundo é dinheiro. Então, as pessoas estão plantando, estão construindo. E aqui, comiam e bebiam. Veja, esta é a era em que se come, come, come. É a era dos obesos. É a era das pessoas destruídas pelos próprios alimentos. É a era de doentes. Doentes por causa de alimentação errada. Comem-se hambúrguer. Não sabe nem como aquilo é feito, quais são as substâncias que estão ali dentro. Come-se toda porcaria e enlatado que existe. Era de obesos. A gente vê crianças com uma alta taxa de açúcar no sangue, colesterol alto, crianças. Onde isto acontecia há tempos atrás? De forma alguma, porque as pessoas se alimentavam daquilo que era bom. O que eu digo que é bom? Tudo que Deus fez é bom para o alimento, mas enlatado não foi feito por Deus. Muitas coisas que estão hoje no mercado são produtos humanos. Produtos humanos é uma desgraça para a saúde do ser humano. Por exemplo, Deus nunca fez uma Coca-Cola, um refrigerante. Não, Deus não fez isso. Isso são produtos humanos para matar as pessoas. Como eu estou dizendo, eventos modernos esclarecem as profecias, ou seja, eventos modernos são esclarecidos por profecias. Os dias de Ló tinha tudo isto, comiam, bebiam. Não se tem uma época que se bebe mais. A época dos alcoólatras. Mulheres sentadas numa mesa de bar bebendo cachaça. Que tristeza, que tristeza. Se tem uma coisa, eu pessoalmente, na minha opinião, uma das coisas mais ridículas que eu acho é uma mulher bebendo, uma mulher bêbada. Que coisa feia. Onde ela nasceu para ser uma dama. Onde ela nasceu para ser uma dama. E hoje a gente vê desta forma, mulheres bêbadas sentadas numa mesa de bar bebendo cachaça. Que tristeza. Mas vai dizer para esses modernos que existem aí, que isso é normal. Isso é normal. Normal para você, mas eu que tenho uma mente transformada por Deus, para mim não é normal. Eu ficarei com a Bíblia. Louvado seja Deus. Mas eu vou destacar aqui o ponto principal dos dias de Ló. Sodoma e Gomorra. Duas cidades que foram destruídas por causa que a iniquidade era tão grande que Deus não suportou e mandou destruí-la. Veja, o que eu quero chegar. Como foi nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra, homossexualismo e lesbianismo havia naquela época. E hoje a proliferação destas coisas está demais. O diabo está trabalhando na mente das pessoas para achar isto normal. E respeitar. Respeito é uma coisa, concordar é outra. Eu não concordo com isto porque a Bíblia é contrária a isto. Agora, se alguém quer fazer, faça. Mas no meu lar, na minha família, não venha injetar essas podridões e esses princípios podres não, porque não vai entrar. Os princípios que entram no meu lar é os princípios bíblicos. Então veja, nos dias de Ló,
Deus mandou 2 anjos até Sodoma e Gomorra. E esses anjos eram para quê? Para arrancar Ló de Sodoma e Gomorra, porque Deus ia destruir estas cidades. Esses anjos vieram em teofania, ou seja, Deus formou um corpo do pó da terra, de 16 elementos da terra, e mandou os 2 anjos entrar em 2 corpos. E eles vieram em formato humano, porém eram anjos em teofanias, em corpos teofânicos. Esses anjos chegaram até a casa de Ló. Estava Ló, sua esposa, suas 2 filhas e seus 2 genros, seus 2 futuros genros, que seriam os genros de Ló, que iria casar com suas 2 filhas. Então esses anjos chegaram à porta da entrada da cidade, porque naquela época nas cidades havia uma porta de entrada, porque elas eram muradas. Quando esses 2 anjos chegaram, Ló se prostrou diante deles e disse: meus senhores, veja, adorando uma trindade, porque isto é o sistema denominacional que está em Sodoma e Gomorra, adorando uma cidade. Abraão ficou conversando com Elohim e intercedendo por Ló. Observe só. Com quem ficou Elohim? Elohim é Deus. Ficou com Abraão, trazendo-lhe a promessa de um filho. Quando Abraão viu 3 pessoas, Abraão se prostrou diante de um e disse: meu Senhor, porque ali estava Melquisedeque, o rei da justiça, o rei da paz. É uma teofania de Cristo. Melquisedeque era o próprio Deus em teofania, ou seja, um corpo formado de 16 elementos da terra, e Deus entrou dentro deste corpo e andou ali, veio até Abraão. Abraão viu 3 e disse: meu Senhor, porque o verdadeiro eleito crê em um único Deus, ele não crê numa trindade. A trindade é uma doutrina diabólica, satânica, que foi criada no ano 312 no concílio de Nicéia. Observe só. Então, isto não é uma doutrina cristã, é uma doutrina pagã. Abraão, como figura do eleito, do verdadeiro crente, ou por que não dizer, este que vos prega aqui é um verdadeiro crente que prega a palavra revelada e adora um único Deus que se manifestou no seu Filho Jesus Cristo para ser Emanuel, Deus conosco. Jesus, o Filho, e Deus é Espírito, habitou dentro do Filho por completo e andou no meio dos homens. Emanuel, Deus conosco. Então, Abraão se prostrou e adorou um. Ló, quando viu 2, se prostrou e adorou os 2. Disse: meus senhores. Observe, Abraão disse: meu Senhor. Viu 3 e disse: meu Senhor. Ló viu 2 e disse: meus senhores. Veja, essa doutrina falsa, horrível, diabólica, chamada trindade, que está impregnada na mente das pessoas, diz assim, olha como ele se contradiz. Diz assim: o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então são 3 deuses. Porque se cada um deles é Deus, então são 3 deuses. Agora, chegam ao cúmulo de dizer assim: o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito é eterno. São 3 eternos. Eterno é aquele que você não conhece nem o princípio e nem seu fim. Como é que filho que foi gerado, teve um princípio, pode ser eterno? Para você ver como eles autos se contradizem. Para você ver como essa doutrina é falsa, a Bíblia diz assim: José, não tema
temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Veja, do Espírito Santo. Aí outra passagem da Bíblia diz assim: tu és meu filho e hoje te gerei. Deus falando, o Pai, porque quem gera é Pai. Aí eu pergunto, quem gerou Jesus? Foi a primeira pessoa ou foi a terceira? Porque a Bíblia diz, o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Aí Deus diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Aí veja só, como eles auto se contradizem. Porque se o Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda e o Espírito Santo é a terceira, quem gerou? Foi a primeira ou foi a terceira? E terceiro pode gerar segundo? Blasfêmia. Deixa eu resumir aqui essa doutrina. Blasfêmia, mentira diabólica de Satanás. Doutrina falsa, falsa. A doutrina da Trindade, criada no Concílio de Nicéia. Aí está uma doutrina romana, criada, e os chamados cristãos estão neste paganismo. Não são cristãos, né? Os evangélicos, como eles dizem. Veja só, não estou aqui para denegrir ninguém. As contradições que causam, eu estou explicando para vocês como é que é. Deus é Espírito, o Espírito Santo é o próprio Deus. Então quem gerou Jesus foi o próprio Pai, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então não tem três pessoas. Tem um Deus que é Espírito, gerou Jesus, aquele corpo, e habitou dentro daquele corpo e andou no meio dos homens. Como é simples, fácil e tranquilo de entender. Veja. Então, os eventos modernos aqui. Nós temos Elohim, o próprio Deus, visitando Abraão, prometendo a ele um filho, e este filho seria Jesus Cristo. Abraão é uma figura da noiva eleita que aguarda a chegada de quem? Do filho prometido, que é Jesus Cristo, que virá nas nuvens e nos levará desta terra. O verdadeiro eleito está separado de Ló. Observe só, nós estamos separados das denominações. Nós não apoiamos nenhuma denominação. Nenhuma. Nós não apoiamos isso. Eles fazem aí o dia do evangélico, mas eu não me envolvo nisto, porque eu não estou envolvido neste engano. Veja só. 2 anjos foram até Sodoma. Quem são esses 2 anjos? Foram até Sodoma. Veja só. Deixa eu explicar aqui primeiramente. Chegaram, Ló levou esses 2 anjos para a sua casa. E quando o povo da cidade soube que havia 2 anjos ali, ou seja, 2 homens, que eles estavam em formatos de homens, um corpo feito de 16 elementos, chegaram lá e disse: Ló, tira os homens que estão aí em tua casa para fora, para que abusemos deles. Olha só, homossexualismo. Veja. Aí Ló disse: que é isto? Não faça isto. Eles estão debaixo do meu teto. Eu tenho 2 filhas virgens aqui. Fiquem com elas, mas não façam isso com esses homens. Aí eles disseram: não, nós não queremos as mulheres, não. Nós queremos eles. Olha só, homem com homem. Queriam os homens, eles não queriam mulheres, não. Da mesma forma que está hoje. Homem com homem, cometendo torpeza. Eles queriam abusar dos anjos. E Ló ofereceu suas filhas virgens, mas eles não quiseram. Veja só. Aí eles tentaram arrombar a porta, mas os anjos feriram eles de cegueira. E eles ficaram tentando encontrar a porta e não conseguiram. Vamos aqui. Quem são esses 2 anjos que estão ferindo o povo de cegueira? Cegueira espiritual. Um é
Oral Roberts para os pentecostais e o outro é Billy Graham para os tradicionais. Existem as igrejas denominacionais tradicionais e existem os pentecostais e os neopentecostais. Esses dois homens, onde eles iam, eles conseguiam reunir esses grupos. Mas o que eles estão fazendo na terra? Tentando tirar Ló de Sodoma, tentando, mas não consegue, e ferindo o povo de cegueira. O povo está cego por Oral Roberts e Billy Graham. Dois mensageiros que estão ferindo o povo de cegueira, porque eles não pregam o evangelho completo. E ao invés de tirar o povo de Sodoma, eles estão cegando o povo. E o povo não consegue encontrar a porta. Que porta é esta? Jesus Cristo, a porta da graça. Veja como eventos modernos são esclarecidos por profecias. Esse Billy Graham, que visitou o Papa e deu uma declaração em 1962. O Papa é quase um evangelista. Veja com quem ele está envolvido. Veja. Então observe só. Desta forma. Então, esses dois anjos em formato humanos, e havia um que ficou com Abraão em forma humana também. E isto era o que? O profeta da última era. É uma figura do profeta da última era que veio preparar o eleito para receber Jesus Cristo, Filho prometido. É por isso que eu estou aqui. Por causa desta mensagem. Por isso a Bíblia diz: o Filho do Homem há de se manifestar. Deus em um profeta na terra. Um profeta na terra é filho do homem. É como se fosse filho do homem, revelando as escrituras para nós. Veja só. Um ficou com Abraão, que era o de Deus em um profeta, trazendo uma mensagem para nos levar de volta à palavra original, para nos preparar para o rapto. Esta mensagem que eu estou pregando é a mesma mensagem do profeta William Marion Branham, profeta desta era. E Oral Roberts e Billy Graham estão lá em Sodoma e Gomorra tentando tirar o povo de lá, mas não conseguem. Estão ferindo o povo de cegueira. Como é maravilhoso! Eventos modernos são esclarecidos por profecias. Então aí você tem homossexualismo, lesbianismo tomando de conta do mundo, a ponto de nós vermos essa baboseira que o Santander fez, esta exposição cultural que mais parece uma aberração do que uma exposição cultural. Exposição cultural com cenas de sexos, com desenhos de transgênero, com desenhos enojantes que não dá nem para citar aqui, que eu não vou banalizar aí a sua casa, que você está do outro lado ouvindo, levando as pessoas, levando crianças para ver aquilo. Dias de Sodoma e Gomorra, dias de Ló. Como foi nos dias de Ló, também será na vinda do Filho. Observe só como é tremendo isso, como a Bíblia tem as respostas para todas as coisas. Como é maravilhosa a Bíblia quando se tem revelação dela. Então este número tem propagado de homossexualismo e lesbianismo, porque a Bíblia já predisse isto, já falou nisto bem antes de acontecer, porque somente em
infinita de Deus é capaz de saber o futuro. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, há quase 2000 anos. E ela mostra a realidade que está acontecendo hoje em nossos dias. Isso é fruto da mente humana? Claro que não. Isso é fruto da mente de Deus. Aí vem uns... Como é que eu classifico isto, essas pessoas? Eu não vou chamar de quê? Que essas pessoas que chegam e dizem assim, como é que eu classificarei eles? Chamarei de quê? De ignorantes, para não chamar outra palavra mais ridícula com eles. A Bíblia foi escrita por homens. Engraçado. E os livros de português, matemática, ciência, física, química foi escrito por quem? Mas só que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Ou seja, a ideia e a inspiração que está por trás da Bíblia é de Deus. O homem só foi um instrumento para escrever. É como você vai construir uma casa. A ideia de construir a casa é sua. A colher que você usa é só um instrumento para construir aquela casa. Mas o artífice e construtor é você. Então, a Bíblia é um produto de Deus, mas que usou mãos para escrever através de 40 homens. Então vamos aqui. Eles queriam os homens e não queriam mulheres virgens. Isso são espíritos trabalhando na vida das pessoas para levar eles a esta aberração, a trocar o sentido natural das coisas. Por quê? Isso é contrário ao que Deus ensinou. Deus disse: o homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem. Não pode ser homem com homem, nem mulher com mulher. Pais de família, tenha coragem, seja firme, tenha postura. Quando essas coisas quiserem entrar no seu lar, opiniões de modernistas que diz que isso é normal e é preconceito. Você não deve ter preconceito, pai de família. Você deve ter conceito formado. Seja firme. Tenha conceito formado. Tenha princípio. Eu não tenho preconceito. Eu tenho conceito formado. E o meu conceito não vai ser quebrado por esses modernistas que estão aí. Por estes. Por que não chamar eles de destruidores de famílias, destruidores de lares, ungidos por Satanás? Tenha conceito formado, tenha firmeza, seja um pai, seja uma mãe com firmeza. Defenda o verdadeiro princípio que é família. Família construída por homem e mulher, como diz a lei do nosso país. Então veja só. Mas isso é os dias de Sodoma e Gomorra. Tem que acontecer. Tem que acontecer estas coisas. Lares e famílias sendo destruídas por essas aberrações. Então,